Começa nesta quinta-feira a vacinação fracionada contra a febre amarela em São Paulo. Segundo o governo do estado, 1 milhão de doses da vacina serão enviadas pelo Ministério da Saúde. Bom, e para conversar com a gente, tirar dúvidas sobre essa nova etapa de vacinação, eu recebo a Mônica Levi, que é presidente da Comissão de Calendários Vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações. Tudo bem, Mônica? Obrigado pela presença. Boa tarde, Alexandre. Bom, vamos lá. No que consiste, então, por mais que a gente fale, é sempre bom repetir, explicar direitinho para as pessoas as diferenças aí entre a vacinação normal e essa vacinação fracionada. Quais são as diferenças, Mônica? A vacina fracionada é a mesma vacina que na dose padrão, só que é 1/5 da dose. Ela é reconstituída da mesma maneira, só que em vez de você aplicar meio ml, se aplica 0,1 ml. Isso foi baseado, tem uma consistência científica de que 0,1 ml dão uma proteção muito elevada, tem mais do que a concentração exigida pela OMS por dose, suficiente para dar uma imunidade como a dose padrão. O que não se sabe ainda, está se estudando, é a duração da proteção com a dose fracionada. Mas não há dúvidas de que a curto prazo ela tem a mesma eficácia que a dose padrão. Tem se falado aí em torno de 8 anos, mais ou menos isso. É o que a gente sabe de duração dos anticorpos com a dose fracionada, de anticorpos a níveis elevados, semelhantes à dose padrão, durante o período de 8 anos. Esse acompanhamento de longo prazo está sendo feito e ainda não temos a resposta definitiva de quanto tempo vai durar a proteção com a dose fracionada. Por isso mesmo, as pessoas que estão recebendo dose fracionada estão recebendo uma etiqueta especial para que quando e se houver necessidade de revacinação, possam ser identificadas para receber nova dose. Agora, uma outra dúvida que surge: quem pode tomar, quem não pode tomar? Os idosos podem tomar essa vacina ou não? No caso da fracionada, as recomendações são as mesmas? Explica um pouquinho para a gente. Bom, em termos de evento adverso, os efeitos colaterais da vacina, não há diferença entre a dose fracionada e a dose padrão. Isso já foi feita, essa observação, na República Democrática do Congo em 2016 e também em estudos brasileiros com dose fracionada, o índice de reação é o mesmo que com a dose padrão. Contraindicação ao uso dessa vacina são crianças abaixo de 6 meses, embora aqui no Brasil a gente vai vacinar a partir dos 9 meses, mas contraindicado é a menores de 6 meses. Mulheres amamentando lactentes até 6 meses de vida, a mulher tem que vacinar depois que o bebê completa seus 6 meses de vida. E imunodeficientes, ou por doença que cause imunodepressão, variadas doenças que podem causar imunodepressão, ou pessoas que estejam tomando drogas que levem a esse estado de imunodepressão, tratando doenças reumatológicas, em uso de quimioterapia, radioterapia. Essas pessoas não podem receber a vacina. As reações que a vacina pode ter? As reações comuns dessa vacina é febre, dor no corpo, dor de cabeça, um mal-estar. Ocorre em torno até o 10º dia, em média de 3 a 7 dias, mas até o 10º dia após a vacinação, e um percentual baixo, de 2 a 5% dos vacinados. Isso são reações comuns, autolimitadas e passageiras. Porque tem criado um pânico na população também, algumas pessoas acabaram morrendo decorrentes a esses efeitos da vacina, né? Essas são as reações adversas graves, que é a doença neurotrópica, ou seja, o vírus invade o sistema neurológico e dá sintomas semelhantes a meningite, encefalite, e o pior é a doença viscerotrópica, quando o vírus dissemina no organismo de quem recebeu a vacina, e aí é um caso tão grave quanto a própria doença. Por isso tem que se ter cuidado, tá? A recomendação em idosos é de que se faça a partir dos 60 anos, se há um risco de fato, um risco epidemiológico dele ser infectado, e se não houver condições que levem à imunodepressão. né? Então, devem ser triados para que minimize esses potenciais eventos adversos graves. Ou seja, a pessoa precisa, esse idoso, ele precisa passar antes por uma avaliação médica. Isso, ele precisa ser avaliado nos postos, as equipes que estão trabalhando nos postos nessa campanha estão sendo preparadas, habilitadas para fazer essa triagem de quem não poderia estar tomando a vacina.
Ok. Bom, essa vacinação começa aqui no estado de São Paulo agora, inclusive no feriado da cidade, no dia 25, né? Até quando ela vai, Mônica? Ela tem um prazo curto, porque pretende se vacinar rapidamente, né? Mas até o final desse ano, quem não recebeu a vacina no prazo de campanha pode. Nós vamos ter 2 dias o dia 3 de fevereiro e o dia 24 de fevereiro, onde quem não vacinou vai ser muito chamado para estar recebendo a vacina. Mas a campanha ela tem um prazo curto, né? Começa dia 25, no estado do Rio de Janeiro também vai começar dia 25 e na Bahia um pouquinho depois, começa em fevereiro. São os 3 estados que vão vacinar em locais onde não eram recomendados a vacinação. Esses 3 locais estão fazendo essa campanha que exige realmente uma resposta rápida para a gente ter o controle da doença. Agora, até o começo dessa vacinação fracionada, a vacinação padrão continua? Ela continua, inclusive a vacina dose padrão, ela vai ser dada para gestantes, para crianças abaixo de 2 anos, menores de 2 anos, não existe experiência e nem estudo com dose fracionada suficiente para a gente admitir uma segurança. Então, crianças de 9 meses a 2 anos sempre vão receber dose inteira. As gestantes e imunodeficientes que forem avaliados e que puderem receber a vacina também tomam a dose padrão. E viajantes internacionais que precisam da emissão de certificado, esses devem receber a dose padrão, porque a dose fracionada não é aceita para se conseguir o CIVP, para entrada nos países que fazem essa exigência. A gente está vendo, infelizmente, aí muitos casos de pessoas agredindo, até matando macacos, né? E eu acho que vale a gente reforçar também, deixar claro que o macaco ele não transmite a doença, né, Mônica? Uma outra questão, o que fazer quando encontrar um macaco morto? Essa é uma situação muito triste, porque os macacos, eles são vítimas da febre amarela como nós. Não existe transmissão de febre amarela do macaco para o ser humano. E a transmissão da febre amarela é feita exclusivamente por picada do mosquito. Quando você começa a detectar macacos mortos com o vírus da febre amarela, significa um aviso de que há circulação desse vírus, é a nossa ameaça, é onde a gente pode tomar as atitudes de estar prevenindo a população. Não faz sentido matar os macacos, eles funcionam de sentinela para a gente, né? Estão acabando aí com populações de bugios em todo canto, por falta de conhecimento desse aspecto, que eu acho que é importante ser divulgado. Se encontrar um macaco morto, deve ser notificado para a vigilância, que eles vão lá até o local, retiram o macaco e levam para fazer exame para detectar a causa da morte. Em relação às áreas de risco, Mônica, quais são as... há uma confusão, cada um às vezes fala uma coisa também das áreas de risco. Aqui em São Paulo, quais são essas áreas? Áreas de risco são as áreas muito próximas dos parques onde se detectou circulação do vírus nos macacos mortos. Então, é perto do Horto Florestal, na Zona Norte, no Parque Anhanguera, ou seja, qualquer região onde se detecte a circulação do vírus em macaco é local de risco, mas nos bairros próximos, o mosquito não voa tanto assim, mais ou menos 500 metros que ele alcança. Por isso que a prioridade é a vacinação nas regiões que realmente estão próximas de matas. Não há, no momento, nenhum indício de circulação do vírus na cidade. Isso a vacinação de São Paulo inteira, é uma prevenção pelo risco que nós temos de reurbanização da doença. Mas o Aedes aegypti não está contaminado, não se encontrou vírus no Aedes aegypti até o momento, e justamente a campanha é para que isso não aconteça. Ok. A gente está chegando aí no Carnaval, agora mês que vem. Preocupa, de certa forma, essa proximidade aí com esse período em que muitas pessoas se deslocam, viajam? Preocupam, porque quanto maior a densidade populacional, maior é o risco de acontecer isso. Pessoas entrarem nas matas, se infectarem, e quando você tem muita gente, num período ainda de intensa circulação do mosquito do Aedes aegypti, se torna um risco maior disso acontecer. E também a preocupação com turistas desavisados, né, que vão aí fazer seus passeios, entrar em regiões de matas, sem vacinação, sem repelente, porque são parques aí que foram sempre frequentados, florestas no Rio de Janeiro, tudo isso, né? Então, São Paulo e Rio tem essa intensificação
da campanha e adiantamento pensando no risco para o Rio de Janeiro, sim. E levando em consideração também que a vacina tem um período aí para imunizar a pessoa aí até 98%, 99%, né? Que é quantos dias? 10 dias? 10 dias. 10 dias é o período necessário para vacinar. Então não adianta a pessoa tomar a vacina total um dia antes do carnaval e aí vai estar desprotegida. Não adianta. Aí ela tem que tomar os mesmos cuidados de um não vacinado. Se ela estiver indo para uma mata de risco, ela deve ir encapotada, usar repelente, tudo aquilo, e não se considerar imune até que complete os 10 dias da vacinação. Tá certo. Bom, queria agradecer demais a participação da Mônica Levi aqui no nosso jornal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa tarde.